Dias atrás, eu postei um vídeo falando sobre a recuperação judicial das Casas Bahia. Quais os fatores que contribuíram para que as Casas Bahia chegassem nessa situação. A gente reagiu a vídeos, falou sobre o assunto. E um dos fatores foi a redução do consumo do brasileiro, trazido também por situações da economia. O brasileiro está mais endividado, tem menos poder de consumo. Mas um fator interessante para a gente falar são as bets. O brasileiro está cada vez mais endividado e viciado em bets, naquela esperança de ter uma renda complementar, de conseguir fazer um dinheiro de uma maneira mais fácil, principalmente, né, no caso do futebol, em que, por ser uma paixão do brasileiro, pelo brasileiro conhecer mais de futebol, ele realizar apostas. Só que a partir do momento em que o brasileiro ele está endividado, ele não consegue gastar no mercado. Os outros setores eles ficam muito afetados, principalmente o setor varejista. Então eu trouxe aqui algumas matérias para a gente ler sobre essa questão que a gente está falando, né? Das bets absorverem o dinheiro do brasileiro que está endividado com elas e reduzir o consumo do brasileiro no mercado varejista. Tem uma matéria aqui da Veja de abril que diz o seguinte: varejo deixa de faturar mais de 100 bilhões por causa das bets, diz CNC. Levantamento mostra que apostas fazem famílias reduzir consumo e ampliam efeitos sobre emprego e endividamento. O avanço das apostas online no Brasil tem provocado efeitos relevantes sobre a economia, com impacto direto no consumo das famílias. Levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, aponta que o varejo deixou de faturar mais de 100 bilhões em 2024, devido ao redirecionamento de recursos para as chamadas bets. Segundo a entidade, os brasileiros destinaram cerca de 240 bilhões de reais às apostas anualmente. Esse movimento altera a dinâmica tradicional do consumo, reduzindo a circulação de dinheiro em setores como comércio, serviços e lazer, que costuma gerar empregos e arrecadação de impostos ao longo de toda a cadeia produtiva. Especialistas avaliam que, diferentemente do consumo convencional, as apostas concentram recursos em plataformas digitais, muitas vezes com parte dos valores direcionada ao exterior ou às estruturas pouco integradas à economia nacional. Inclusive a origem dessas bets, elas são de locais fora do Brasil, como Curaçao, por exemplo. Na prática, isso significa menos dinheiro girando no comércio, menos estímulo à produção e impacto negativo e direto sobre empregos e renda, ajudando a explicar por que setores como o varejo já sentem os efeitos dessa migração, diz Paulo César Costa, CEO da PH3A, empresa de análise de dados sobre o consumo. O cenário é acompanhado por indicadores de endividamento em alta. Dados da CNC mostram que mais de 80% das famílias brasileiras estavam endividados em março, o maior nível desde o início da série histórica de pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor iniciada em 2010. A expansão das bets tem sido impulsionada principalmente pela publicidade e pela popularização de modalidades de cassino online, como jogos eletrônicos presentes em diversas plataformas. Estimativas da CNC indicam que cerca de 80% dos pagamentos feitos nessas plataformas estão ligados a esse tipo de aposta, enquanto as apostas esportivas representam uma parcela menor. Nossa, eu sabia disso não. Eu achava que as apostas esportivas, se não fosse a maioria, mas pelo menos estava pau a pau ali com outro tipo de aposta ali em cassino online, enfim. Isso é um grande problema, tá? Porque a aposta esportiva tem lastro. Tem o jogo, tem os resultados do jogo, você não consegue prever e também não tem como alguém programar isso. Problemático, tá? Isso daqui é bem problemático, eu não sabia desse dado não. O setor de apostas possui baixo efeito multiplicador na economia em comparação com o varejo, que é intensivo em mão de obra e distribui renda de forma mais ampla. Não se trata apenas de um novo tipo de entretenimento, mas de uma substituição de consumo. O dinheiro gasto em apostas deixa de financiar atividades que têm maior capacidade de gerar empregos e rendas, diz Costa, acrescentando que o fenômeno tende a atingir com mais força as famílias de menor renda e agravar o endividamento. Eu conheço pessoas que são viciadas em aposta esportiva, pessoas em situação humilde mesmo, que são completamente viciadas
e que veem nas apostas uma forma de garantir o rolê, dar um passeio. Não me falam, eu vejo isso. Já ouvi falar de casos de grupos de WhatsApp em que pessoas dão mentorias de apostas esportivas, existe isso. Nunca participei ou nunca vi isso de fato, mas já ouvi falar sobre esse assunto. E tem muita gente que acaba se viciando e perde completamente o controle. É algo que a gente pode dizer caso de saúde pública, que a pessoa está completamente viciada. O dano social que isso causa é muito grande. Então a gente acaba começando o nosso assunto aqui com o dano econômico, mas o social também, né? Realmente é um assunto que merece uma atenção muito grande. Inclusive, agora que a gente está em campanha política, eu vi que alguma coisa do Caiado falando, até marquei aqui, deixa eu compartilhar aqui na tela. Caiado, bets estão empobrecendo os mercados porque as pessoas não estão comprando. Essa matéria do dia 18/8. O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, criticou nesta terça-feira, 18, o impacto que as bets têm causado sobre os setores econômicos. Esse é um lado que hoje está empobrecendo também o mercado de cada um, porque as pessoas não estão comprando, as pessoas não têm dinheiro nem para a cesta básica, tamanha essa dependência do jogo. Declarou durante o evento Encontro com Presidenciáveis, Diálogo pelo Futuro do Brasil, promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços em Brasília. Segundo Caiado, as fintechs e bets estão sendo usadas para lavagem de dinheiro do narcotráfico. Para reverter o problema, ele afirmou que pretende usar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, e a Receita Federal. Com o COAF e a Receita na mão, eu saberei, além de inibir toda a parte publicitária no país, eu saberei dar um tratamento pesado ao que está destruindo a nossa geração de jovens e também nossas famílias, disse o ex-governador de Goiás. Aí ele fala também quem participou aqui do evento, os outros candidatos, enfim. Só lembrando, pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal, sua inscrição é muito importante, porque o canal está no comecinho. Se você quer uma companhia bacana aqui no YouTube pra gente falar sobre vários assuntos distintos, apoie o canal pra gente crescer aqui na plataforma e me motivar a fazer mais vídeos, tá? Bom, vocês viram aí o impacto que as bets têm sobre a sociedade, impacto econômico, social, e tem também essa questão dita pelo Caiado em relação a ser uma forma de lavar dinheiro do crime organizado. Então, fiquem bem atentos ao que os candidatos vão falar sobre bets, porque esse assunto impacta muito a vida do brasileiro que está completamente viciado nas apostas, tá? E é lógico, consonância total com o assunto do vídeo que eu falei por último sobre a recuperação judicial das Casas Bahia e como o consumo do brasileiro tem sido diminuído não só pelo contexto econômico, mas também pelo vício em apostas esportivas que tem tirado de circulação do mercado bilhões de reais. Isso não é pouca coisa, isso é muito, gente. A Bet está sugando muito dinheiro que seria colocado para circular a economia do país. Mas é isso, mais uma vez peço para você se inscrever no canal e valeu!